É o câncer de mama, doutora? Câncer de mama é, na verdade, uma situação que o nosso organismo começa a proliferar, como qualquer outro câncer, um número muito grande de células que vão se agregando e que elas não têm a mesma conformação do tecido normal. O câncer de mama ele pode acontecer quando? Ou quando alguma célula nossa começa a se multiplicar de maneira desordenada, ou quando algum dos nossos mecanismos fisiológicos de proteção contra tumores falha. Então, assim, em um dos 2 quadros, o câncer termina se desenvolvendo, porque nosso organismo é muito inteligente. Na maioria das vezes, quando alguma célula começa a se multiplicar de maneira desordenada, a gente tem mecanismos de checkpoint que vão lá, pegam aquela célula que está doente e eliminam. E a gente não tem tumor. Quando alguma coisa desse tipo falha, ou as células se multiplicam muito, ou o mecanismo de defesa não funciona, a gente pode desenvolver um câncer. Causa esse câncer de fato. O câncer de mama é uma associação, na verdade, de fatores genéticos e ambientais. A maioria das mulheres vai ter câncer de mama, as que terão, vai ser por conta de exposição a múltiplos fatores, e a minoria delas, mais ou menos uns 10%, são as que têm histórico de mutações genéticas, como, por exemplo, o BRCA1, BRCA2, ou alguns outros tipos de síndromes genéticas familiares. Mas a grande maioria, de fato, é por questão mesmo de interação do nosso organismo com o ambiente, que a gente vai desenvolvendo algumas alterações ao longo da vida. Quais os sintomas e sinais do câncer de mama, doutora? O câncer de mama, na maioria das vezes, ele pode começar ou com um tumor palpável, a mulher pode palpar um nódulo, pode começar com alguma coceira no mamilo ou descamação, alterações de pele, a gente pode ter também dor, geralmente é menos frequente, mas ou então também pode aparecer algum linfonodo palpável, alguma massa palpável na região axilar, alguma retração de pele ou a vermelhidão, são geralmente os principais sintomas que a gente consegue verificar de câncer de mama. E quais são as fases? Câncer de mama tem vários estágios. A gente pode diagnosticá-lo desde a fase mais inicial, que é o que a gente procura. Por isso que a gente faz tanta campanha do Outubro Rosa, porque pacientes que têm diagnóstico no primeiro estágio, que são tumores menores que 2 centímetros, a gente tem uma chance de cura acima de 90%. Olha que coisa importante. Verdade. Como quando a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, pode salvar a vida de tantas mulheres. A mulher precisa fazer o toque, o autoexame, para aprender a se conhecer. Essa é a grande lição que a gente deixa. Porque o autoexame, quando ele é feito regularmente, a mulher, no dia que tiver alguma coisa que mudar, qualquer alteração mínima, ela vai perceber, ela vai saber que ela precisa procurar ajuda. Isso é Porque, muito assim, a gente bacana. não pode contar com o autoexame exclusivamente para dar diagnóstico, porque a sensibilidade da mão de um paciente, de uma pessoa que é leiga, na maioria das vezes vai palpar um tumor em torno de uns 2 centímetros a 3. O médico geralmente consegue palpar tumores uma média de 1 centímetro, quando é um especialista treinado. E qual é a nossa grande chave para conseguirmos fazer o diagnóstico precoce? A mamografia, porque ela consegue detectar lesões de maneira muito inicial, geralmente algumas microcalcificações, distorções, às vezes menores que 1 centímetro, assim, que ainda não são perceptíveis nem ao exame físico. Então, assim, Verdade. quando a gente consegue fazer um rastreamento mamográfico adequado e dar esse diagnóstico precoce, a gente consegue ter uma maior chance de cura. É cientificamente comprovado que a mamografia é o único exame capaz de reduzir mortalidade por câncer de mama, exatamente por conta desse diagnóstico tão precoce que ela consegue fazer, dessas alterações tão tênues. Então, às vezes, muitas pessoas perguntam: ah, mas eu não, mamografia incomoda, eu não posso fazer só um ultrassom? Ou só uma ressonância magnética, que alguns chegam muitas vezes no consultório pedindo? Não, a mamografia que é o exame que vai ser capaz de fazer esse rastreamento inicial. Esses outros exames que a gente tem, eles são, na maioria das vezes, complementares ao exame mamográfico. Eles não se substituem, eles se Cada um tem sua. complementam, cada um tem sua função. A partir de qual idade é importante esse exame da mamografia? A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que a gente comece a fazer o rastreamento mamográfico anual a partir dos 40 anos. Em Muito todas bem. as mulheres que estão nessa faixa etária, ou se tiver algum fator de risco adicional para câncer de mama, como por exemplo história familiar, alguém teve câncer de mama muito precoce, ou história pessoal de câncer de mama, a gente antecipa esse rastreamento. Esse exame é feito uma vez por ano, de ano em ano? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a nossa recomendação que a gente tem mais adequada, a gente tem que, a partir dos 40 anos, a gente faz uma vez por ano. O Ministério da Saúde vai, por conta de questão mesmo de logística e de priorizar alguns grupos, vai solicitar que faça-se a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Mas a gente sabe que no Brasil a gente tem cerca de 40% dos cânceres de mama diagnosticados entre os 40 e os 50 anos. Por Verdade. isso que a sociedade dá esse start de começar aos 40 e não aos 50. Quais os fatores de risco do câncer de mama? A gente classifica os fatores de risco para o câncer de mama entre modificáveis e não modificáveis. Tem uns que a gente consegue fazer algo, como por exemplo, uso de álcool, cigarro, sedentarismo, dieta adequada, que a gente uso de terapias hormonais, essa amamentação a gente consegue modificar. São todos fatores que a gente
consegue fazer algo para melhorar e para mudar, que é o que a gente tenta reforçar diariamente para todas as pacientes. E os fatores de risco não modificáveis são a nossa idade, a nossa densidade mamária a gente não consegue modificar, a nossa história familiar também não. A época que a gente teve a primeira menstruação, se foi muito precoce, ou a última menstruação, se foi muito tardia após os 55 anos, a gente também não consegue modificar. Se a gente teve alguém na família com câncer de mama antes dos 50 anos, a gente também não consegue modificar. Então, assim, qual é o principal recado? A gente precisa conscientizar as mulheres de que a gente precisa, que a gente necessita reduzir os fatores de risco que a gente consegue modificar. Qual é o principal recado que eu acho que a gente tem como prevenção primária para conseguir alcançar o maior número de mulheres? Prevenção da obesidade. Verdade. Porque, assim, o sedentarismo, a dieta de maneira inadequada faz a gente ganhar peso ao longo do tempo. E a obesidade para a mulher, na verdade, para a população como um todo, ela pode ser responsável por causar até 13 tipos de câncer. Ter um corpo minimamente funcional para que a gente Sim, consiga realmente ter qualidade de vida. Tira 30 minutinhos todos os dias para fazer, melhorar a dieta, gente, diminuir essa quantidade de industrializado, processado que a gente verdade. tem ingerido cada dia mais, é uma quantidade assim, absurda de conservantes, corantes, é aquela velha história, vamos descascar mais e desembalar menos, né? Verdade, realmente. Doutora, as mães que amamentam, ela tem a probabilidade menor de contrair o câncer, de ter câncer de mama? A amamentação, a gente considera um fator protetor para o câncer de mama, porque quando ela consegue amamentar por um período prolongado, ela consegue fazer a maturação das células mamárias durante aquele período da amamentação, e quanto mais madura for a nossa célula, a genética da nossa célula, menor a probabilidade dela se multiplicar de maneira desordenada. Doutora, qual a diferença entre nódulo e cisto na mama? Nódulo é um aglomerado de células que vão gerar um tumor sólido. Eu brinco geralmente com as pacientes dizendo que um nódulo é uma bolinha de carne e um cisto é uma bolinha de água. É a maneira, eu acho, mais simples a gente Mais simples da conseguir pessoa. explicar. Porque o nódulo é sólido, realmente. Você vê que tem uma alteração lá que formou um tecido mamário. O cisto, muitas vezes, a nossa mama tem uma produção hormonal, às vezes, produz uma determinada quantidade de líquido, de secreção, e ela às vezes acumula e forma um Aham. cisto. Então, é uma bolinha de água. Cisto não é câncer, cisto não vira câncer. É benigno. Podem ficar todas tranquilas. Cisto, bolinha de água. Nódulo precisa ser avaliado. Palpou um nódulo, precisa ir ao médico para ser avaliado, para ver qual é o exame que tem que fazer, se tem que fazer biópsia, se tem que fazer mamografia, se tem que fazer um ultrassom. Isso tudo a gente vai fazer a depender da faixa etária do paciente. Doutora, então, quando a paciente vai ao médico e fala, eu tive um tumor aqui, um nódulo, mas era benigno, então se trata do cisto? Tipo Nódulo assim. mamário em pacientes jovens mais comum é o fibroadenoma, que é benigno. Muitas pessoas têm. É um nódulo geralmente regular, de limite definido. Você palpa, parece uma bolinha assim que corre de um lado para o outro na mama. Mas, para saber que é um fibroadenoma ou para saber que é benigno, precisa passar por avaliação médica. Não dá, mulheres, para nenhuma de vocês palpar alguma coisa na mama e ficar em casa achando que é normal. Toda e qualquer mulher que perceba alguma lesão, alguma alteração daquelas que eu falei no início, ou que palpe algum nódulo, precisa procurar um médico para ser avaliada, de preferência um mastologista. Como a gente sabe que são poucos mastologistas que às vezes a gente não consegue, procurar pelo menos o clínico na unidade de saúde para que ele possa dar o destino adequado para a paciente, ou procurar o seu ginecologista de confiança e, preferencialmente, se puder, procurar um mastologista. Doutora, vamos falar sobre como diagnosticar o câncer? O diagnóstico de câncer de mama ele pode ser clínico ou radiológico, que a gente costuma dizer. O diagnóstico clínico é quando a gente foi lá, já tem uma alteração. Palpou um nódulo, tem uma alteração de pele, o mamilo está retraído. Aconteceu alguma alteração clínica que a gente foi lá e deu o diagnóstico do câncer. Verificou. O diagnóstico radiológico, a gente diz, a paciente foi lá, fez a mamografia, encontrou um grupamento de microcalcificação suspeita. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Obrigatoriamente, a gente vai precisar fazer uma biópsia. Que é tirar um pedacinho do nódulo, da microcalcificação, da alteração que a gente encontrou, para poder fechar o diagnóstico e dizer qual é o tipo de câncer de mama que a paciente tem. Como prevenir o câncer? Hábitos de vida saudáveis, como a gente já bateu bastante aqui. Eu acho que é o que a gente tem que deixar de mensagem, que é o que a gente, antes de fazer exame, antes de qualquer coisa, incentivar. Dieta, atividade física, evitar álcool, evitar tabaco, desde sempre. E estimular que elas se conheçam também. Isso também é muito importante. Para a gente finalizar, fale sobre a importância da equipe multiprofissional no acompanhamento desse paciente com câncer de mama. A equipe, ela é imprescindível, porque assim, a gente não trata câncer de mama sozinho. A partir do momento que você tem um diagnóstico de câncer de mama, você vai precisar, a depender de cada tipo de câncer, traçar um plano de tratamento, um plano de ação para aquela paciente. Então, assim, nós temos a participação importantíssima de oncologista clínico, radiologista para poder te ajudar no diagnóstico, na biópsia, precisa de radioterapeuta, precisa de cirurgião, mastologista para poder fazer a cirurgia da paciente, o acompanhamento, cirurgião plástico para ajudar a reconstruir a mama da paciente, precisa de enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. É uma equipe para a gente poder tratar, reabilitar e mantê-la funcional durante todo o tratamento e prepará-la para voltar para as suas funções Fundamental. habituais depois que passar por essa jornada do tratamento do câncer. Esse tratamento é feito imediato com químio?
Não necessariamente. A depender do tipo de câncer de mama é um nome bem genérico. Eu brinco dizendo que câncer de mama é o nome, aí depois a gente tem que fazer uma imunohistoquímica, que é um outro exame para saber o Verdade. sobrenome do câncer e avaliar qual é o tipo. E a depender do tipo de câncer que a paciente tenha, a gente traça um plano terapêutico. Às vezes depende do estágio que a gente descobre o câncer, depende do tipo de tumor que a paciente tem. A partir disso, a gente consegue definir se a gente vai começar com cirurgia, com quimioterapia, se a cirurgia vai ser conservadora, se vai ser radical, se vai precisar de radioterapia, se não vai. Muito Então, bem. assim, são vários fatores que a gente precisa avaliar, mas que no final da história toda a gente sempre traça um plano personalizado, individualizado para cada paciente, porque cada uma tem uma particularidade e a gente precisa estar inserindo tudo isso nessa equação para fazer o tratamento adequado do câncer de mama.